Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilê Chama Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como toda semana, a gente faz aquele exercício, o exercício da gratidão, lembrando que a gratidão ela pode ser usada como um ebó. Ebó, para nós de matriz africana, são diversos rituais possíveis que são utilizados desde levar energias ruins embora, ou trazer boas energias, nos ajudar a reequilibrar, ou até mesmo uma recondução de comportamento, algum comportamento que pode estar nos prejudicando, ou praticar, né, uma ação que vai nos ajudar a levar um bom caminho, como a gratidão, por exemplo. Então, eu sou muito grata, grata por estar aqui com vocês, ter esse espaço toda semana. Sou muito grata por estar com saúde, por meu filho, meu marido estar com saúde, minha mãe. Sou grata pela família que a Nanã me deu. Sou grata por estar aqui e ter essa oportunidade de troca, tá certo? Bom, dando continuidade na nossa série, reflexões sobre orixá e os valores de orixá para um bem viver, as reflexões sobre a cultura da matriz africana, que nos ajude a construir uma boa vida, uma sociedade de bem viver para todos, todas e todes. Hoje a gente vai falar de Mãe Oxum. Oxum, ela é a sua essência muito ligada às águas, né, às fontes, às minas d'água, ou seja, a nossa existência só é possível graças a Mãe Oxum, lembrando que o planeta tem mais de 70% de água, é composto, né, por mais de 70% de água, assim como o nosso corpo. A gente pode ficar sem comer alguns dias, mas a gente não sobrevive sem beber água. E essa energia está muito presente na Mãe Oxum. Mãe Oxum é aquela que nos acolhe, que cuida do processo de gestação, ou seja, ela nos recebe quando a gente chega do Orum para Aiê, quando a gente sai do mundo espiritual e entra para o mundo material no útero da mãe. Ela que dentro das águas uterinas, né, dentro do útero, ela nos acolhe, nos mantém seguros e confortáveis dentro desse líquido amniótico, que não é só isso, não é só para nos alimentar, mas para que a gente seja bem recebido aqui no Aiê. Por isso que Mãe Oxum é muito ligada à questão da maternidade, à gestação, sempre se pede a Mãe Oxum para uma mulher, ou que deseja engravidar, ou para que tenha uma boa gestação. Também muito ligada ao ouro, né? Ela carrega um dos seus metais muito dourado, muita vaidade, ela é muito vaidosa. Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente observa, parece que está muito ligado apenas às sutilidades da vida, à materialidade do ouro, né, o valor do ouro. E aí vamos lembrar que, para as culturas tradicionais, o valor que foi dado para o ouro enquanto moeda é algo que foi dado pela civilização, pela cultura ocidental, branca, europeia. Não nos tempos antigos, no tempo de Orixá, e um pouco antes, né, da invasão de Europa, o dinheiro não existia o dinheiro, não dessa forma. Então, o ouro não tinha esse valor de mercado como é dado nos dias de hoje, certo? Então,
Quando a gente cultua a Mãe Oxum pensando, né, na prosperidade, mas não necessariamente na riqueza, essa riqueza de ter uma conta cheia de dinheiro, um pote de ouro embaixo da cama. Pois para as culturas tradicionais, prosperidade vai muito além da gente ter dinheiro. Porque se a gente observar na cultura capitalista, nesse sistema capitalista que a gente vive, você ser próspero é considerado próspero apenas aquela pessoa que tem uma conta bancária cheia de dinheiro, eu, indivíduo, com uma conta bancária cheia de dinheiro e compro uma ilha só para mim, então tudo ligado a mim, né? E é meu carro, minha casa, meu cachorro, meu marido, minha esposa, meu papagaio, meu periquito e por aí vai. Tudo no indivíduo, eu, muito eu. Para as culturas tradicionais, eu tomo a liberdade para dizer não apenas de culturas de matriz africana, mas a gente pode observar dos povos originários também, ser próspero vai muito além da quantidade de dinheiro que você tem na conta. O dinheiro é importante na sociedade que a gente vive, é. Então, eu não tenho como ser próspero se eu não tiver dinheiro, pois, para mim, a prosperidade é não faltar o que comer, não só para mim, mas para minha família, eu ter o alimento para compartilhar, é eu ter uma casa confortável, eu ter um abrigo confortável, não apenas a mim, mas a toda a minha família. É, os momentos, eu tenho a oportunidade de compartilhar, de conviver, de troca de saberes, tudo isso faz parte. Eu tenho direito a uma boa palavra, ou seja, ter um mais velho para me dar uma boa palavra, uma boa orientação. Isto é ser próspero. Triste é aquele que decide tudo sozinho, que não tem com quem compartilhar, não ouve o mais velho para lhe direcionar. Então, quando a gente pede prosperidade para Mãe Oxum, é dessa prosperidade que a gente está falando, e não da riqueza em si. O fato de Mãe Oxum estar ligado, tá muito ligada a esse processo da gestação, é o coração da família, né? Então, também acredita, chama-se muito Mãe Oxum para falar de amor, por exemplo. Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque as pessoas entendem, né? A gente é levado a pensar amor apenas de uma forma como nos contos de fadas, né? E foram felizes para sempre, aquela relação perfeita, onde fica uma princesa presa no castelo esperando seu príncipe encantado e toda, né, a submissão feminina e tal. Ou a exigência também de um masculino que não necessariamente exista, né, ou precise existir. Como se a mulher não tivesse, né, condições de resolver nada, como se ela não pudesse simplesmente descer as escadas, né, da torre e tocar a própria vida, ou administrar a torre para si, sem ter aquela figura masculina. E fica-se nessa busca desse amor. E aí, quando a gente fala de amor, parece que só existe amor homem e mulher. Então, Mãe Oxum está muito ligada a essa questão da afetividade, da empatia. Percebe que é diferente? Pois ela, nessa relação da gestação, que é o seio da família, né? Quando que é a consolidação de fato do início de uma nova família? É quando se é gerado, né, a porção, o conjunto de duas porções, desse feminino, desse masculino, onde se nasce uma nova vida, né? Ou chega uma nova vida nessa família, quando é adotada e por aí vai. Então, a gente precisa refletir quando a gente fala de amor nas comunidades tradicionais, a gente não está falando daquele cara, o suposto príncipe encantado que vai chegar no seu Porsche e um cartão de crédito com limite, ou sem limites, né? Ilimitado. A gente está falando de afeto, a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de empatia.
Então, falar de Mãe Oxum é refletir sobre amor, mas não apenas. A gente não pode se restringir a esse amor de novela, a esse amor fantasioso, onde e tudo muito fugaz, onde tudo acaba ontem, né? Falar de amor, quando a gente fala de Mãe Oxum, é falar de continuidade, né? Mãe Oxum não traria um ancestral, que a gente acredita que cada nova criança que nasce é um ancestral que retorna à família, para essa família ser destruída. Como a gente se separa hoje com tanta facilidade, não gosta, né? Ah, enjoou, brigou, qualquer coisa parecida, e simplesmente separa, descarta, joga-se fora. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de relações construídas com civilidade, com respeito, com carinho. Fala do cuidado do feminino. Quando uma esposa cuida do seu marido, a gente não está falando dessa coisa de submissão, de servir. Ela, na verdade, está retribuindo o cuidado que o marido também lhe transmite, lhe oferece. É disso que a gente está falando. No cuidado onde a criança não é responsabilidade exclusivamente daquela mãe. A criança ela é responsabilidade de todo o conjunto daquela comunidade. Quando a gente fala de Mãe Oxum, a gente também está falando não apenas dessa gestação, dessa mãe que está acolhendo essa criança, mas também está falando dessa figura, dessa mulher mais velha que orienta, que acolhe, que garante o seio daquela família, a estrutura daquela família, a palavra dessa mais velha, a orientação dessa mulher mais velha. A gente não está falando de descarte. Então, falar de Mãe Oxum, quando a gente se remete a Mãe Oxum, por favor, não se dirija a ela, não restrinja a potência dessa energia, dessa ancestral, desse orixá maravilhoso, apenas a uma santa casamenteira, né? Porque ela não é uma santa, é um orixá. É uma divindade e que traz elementos primordiais para a nossa, desde a água, os minerais também muito, né? Quando fala do ouro, fala da prosperidade, do acolhimento, pois nós humanos não fomos criados para viver sozinhos. Então, quando a gente fala de Mãe Oxum, a gente está falando desse tipo de amor. A gente não está falando de simplesmente de casamento e ainda essa busca, né? E eu estou falando isso porque muitas pessoas às vezes buscam, principalmente os sacerdotes de matriz africana, porque eu sou apaixonado por fulana ou beltrana, achando, sem considerar o livre-arbítrio do outro, porque se você gosta de fulano, mas se o fulano não gosta de você, é um direito dele. Né? E não é assim que funciona. Reduzir muito, não apenas a grandiosidade desse orixá, mas também a sua capacidade de realização no mundo. Porque você construir uma família faz parte da sua capacidade de realização aqui no mundo, do seu projeto aqui no Aie. E Mãe Oxum nos faz refletir sobre tudo isso, sobre a prosperidade em si. Então a prosperidade tá dentro disso, o amor. Que amor nós estamos falando? Nós estamos falando do amor que a gente precisa entregar no cuidado de uma criança, e onde isso não é responsabilidade apenas da mãe, é responsabilidade de toda aquela comunidade. A gente está falando de amar o seu irmão, o seu companheiro, os seus amigos, de não ter vergonha de amar, de não ter vergonha de se entregar nesse amor. Vocês já perceberam que hoje em dia é vergonhoso amar, né? Se faz grandes declarações nas redes sociais, mas e no dia a dia?
Não estou falando daquela palavra vazia. Eu estou falando dos atos, o ato de acolhimento, o ato de dar um passo para trás para olhar o outro, para entender o outro, de receber o outro como ele realmente é. O ato de se amar e se permitir ser amado e ser cuidado e cuidada. É desse amor que a gente está falando. E falar de Mãe Oxum está falando de tudo isso. Pois nós nascemos, a gente vem para cá para ser amado e para amar, para acolher e para ser acolhido, para gerar e ser gerado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito emocionada quando falo de Mãe Oxum. Vocês já perceberam que eu fico emocionada com vários orixás, com quase todos eles, na verdade. Uns dias mais, outros menos, mas isso representa muito o que eu vivo, o que eu acredito, o que eu trago para vocês aqui, o que eu compartilho aqui, muito humildemente. Não é a verdade absoluta, muito pelo contrário, é a minha interpretação de todos os valores que a gente identifica na cultura de matriz africana, que são capazes de nos ajudar, que traz uma nova proposta, ou melhor, nova não, né? O resgate de uma proposta de vida, uma proposta de construção de uma sociedade de bem viver para todos, todas e todes. E sem amor, a gente não chega a lugar nenhum. Um beijo grande a todos, todas e todes. Que Mãe Oxum abençoe grandemente cada um, cada uma de vocês. Que ela lhe faça lembrar do amor em si. De cada um que possa olhar no espelho e lembrar do quanto que precisa se amar. De se permitir se amar, amar o outro e receber amor também. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.